Vamos falar hoje uma aula sobre companheirismo do curso de Aprendizes do Evangelho, né? E a importância que nós temos que enfatizar hoje é o cultivo do companheirismo para auxiliar o convívio social, certo? E nós estamos estudando o livro Manual Prático, né, do Espírita, do Ney Pietro. Muito bem. Então nós vamos começar o nosso estudo sobre o companheirismo com um trechinho da Bíblia, onde Isaías foi conselheiro de 4 reis, né? O Uzias, o Jotão, o Acás e o Ezequias, lá no século 8 a.C. E ele era um profeta, mas ele profetizava sempre o consolo, a esperança futura, né, para aqueles que eram exilados da Babilônia, o povo de Deus em Judá. Então, lá no capítulo 57, ele fala, né, Isaías fala assim, no versículo 2, alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não em peças, alonga as tuas cordas e firma bem as estacas da tua casa. Esse é o versículo 2, né? E o versículo 3, ele fala assim, Isaías novamente, porque transbordará para a direita, para a esquerda, a tua posteridade, e possuirá as nações e fará que se povoam as cidades assoladas. E eu acho esse trecho interessantíssimo para nós começarmos com o entendimento sobre o companheirismo. Ele fala para a gente alargar o espaço da nossa habitação. E esse é o convite do companheirismo, né? Alargar a nossa tenda, impedindo que a gente não impeça o mover de Deus. Porque multidões, tem uma música da Ludmilla Ferber, minha cunhada, que já se encontra na Pátria Espiritual, e o nome da música, inclusive, chama-se Multidões, e ela usa esse trecho, e ela diz assim, multidões vêm chegando do norte, do sul, do leste e do oeste. Se a gente trazer para o nosso dia a dia, né, é verdade, através da internet nós estamos todos ligados, né? Essa semana mesmo, nós estamos aqui analisando o furacão lá na Flórida, na mesma hora que estava acontecendo, estávamos todos apreensivos, orando por eles, né? Preocupados com eles. Antigamente, a gente estava viajando e ia escrever uma carta e aí 2 semanas depois a pessoa recebia a carta. Quer dizer, quantas coisas depois passou, né? E já nem mais é aquela coisa quando a pessoa começou a ler. Você vê como nós estamos já ligados, unidos pela internet, pelos 4 cantos do planeta. Allan Kardec, né, diz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, todo homem tem sobre a terra uma pequena ou uma grande missão. Qualquer que ela seja, né, sempre lhe é dada para o bem. Está no capítulo de Sede Perfeitos, Superiores, né, e Subalternos, François Nicolas Madeleine. Né? Então, o Ney Pietro, ele traz logo de cara nesse capítulo exatamente esse trecho. E ele fala do companheirismo relacionado às religiões, tá? Ele combate o personalismo, o espírito de competição entre as pessoas que vai gerar sempre o desentendimento, a incompatibilidade, as desuniões familiares, na vida profissional, com os próprios amigos, né? Justamente porque, para que a gente não desvie da nossa missão de propagar o bem, que a doutrina espírita nos ensina, nós precisamos consolidar os ensinamentos de Jesus em nós mesmos, para a gente promover o aperfeiçoamento, primeiro em nós, né? Para depois transbordar o coletivo. E aí a gente vai sentindo os benefícios, né? Porque as pessoas, elas começam a ser atraídas pela mesma sintonia. Quando alguém melhora, a gente quer saber o que aconteceu, né? Se a gente emagrece, todo mundo quer saber qual foi o remédio que você tomou, que tipo de dieta diferente você fez que você emagreceu tão rápido, né? Também se você
usou, tá com uma pele linda, e todo mundo fala, nossa, que creme que você tá usando, não é verdade? Pois é, mas também quando você muda a sua maneira de pensar, a sua postura, o seu olhar, a maneira como você fala com as pessoas, como você desperta, como você tem um ouvido atencioso, escuta com paciência, sem crítica, sem julgamento. Quando você tem sempre uma boa palavra, pensa antes de falar, usando a disciplina, né? Tentando compreender e entender segundo os ensinamentos de Jesus. Quando você tem um olhar amoroso, generoso, caridoso com relação às situações à sua volta, as pessoas querem saber o que foi que mudou, né? Porque elas também, nossa, você hoje tem uma paz, você tem uma maneira de agir diferente que você agia. Pois é, o exemplo é maior do que as palavras. E como ser companheiro? Vamos ver como o Ney Pietro, né, nos oferece e nos ensina várias oportunidades no nosso dia a dia. No número 1, o Ney começa assim: posições rígidas. Quando nós estamos na direção ou numa liderança de grupos, quer seja social ou religioso, às vezes a rigidez atrapalha a união do trabalho. E aí eu convido você a ler, né, a saber de uma história que é muito bonita e que mostra que a rigidez atrapalha muito mesmo. Era um viajante, ele caminhava pela estrada e ele observou assim um pequeno rio que começava ali tímido por entre as pedras. E ele foi seguindo por muito tempo esse rio e aí ele foi vendo que aos poucos o rio foi aumentando de volume, se tornando cada vez maior. E aí o viajante continuou a seguir. Bem mais adiante, o que aconteceu? Aquele pequeno rio se dividiu em dezenas de cachoeiras, né? E um espetáculo de águas cantantes. E a música dessas águas atraiu cada vez mais o viajante, que se aproximou e foi descendo pelas pedras. Ao lado das cachoeiras, ele descobriu uma gruta. E a natureza tinha criado com uma paciência caprichosa formas nessa gruta. E ele foi atraído, ele foi entrando, admirando cada vez mais as formas gastas, né, as pedras gastas pelo tempo. De repente, sabe que ele descobriu uma placa, ele disse, nossa, alguém já esteve aqui antes de mim. E aí ele, com uma lanterninha, ele iluminou a placa. E aí sabe que ele descobriu que eram versos do escritor Tagore, que recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1913. Olha que interessante que estava escrito. Não foi o martelo que deixou perfeitas essas pedras, mas a água, com a sua doçura, a sua dança e a sua canção. Aonde a dureza só faz destruir, a suavidade consegue esculpir. Olha que interessante. Por isso eu trouxe aqui para nós estudarmos, né? Lembrarmos que a posição rígida, como diz Ney Pietro, né? Atrapalha a união do trabalho. Continua Ney no número 2, igualdade do ponto de vista. Aceitar as ideias que os outros, né? Estão propondo, que são resultados mais positivos, né? Não é a sua ideia, pode ser a ideia até de uma pessoa que não tem MBA, mestrado, doutorado, mas aquela ideia é melhor do que a sua, né? Então a gente aceitar, mesmo que ela seja contrária à nossa. Aí o Ney continua sobre o companheirismo, né? Arregaçar as mangas, independente da posição de dirigente ou de dirigido, né? A união faz a força. Nós precisamos de todos trabalho e nós precisamos pensar naquilo que é melhor para o grupo. Melindres. Melindres atrapalha muito, né? Superar. Quando alguém esqueceu, às vezes, de mencionar a nossa parte no trabalho, né? Nós fizemos, ele agradeceu a todo mundo, só não me agradeceu, né? Então também não vou mais ir lá, não vou mais trabalhar lá, eu não vou mais fazer parte desse grupo. Gente, no trabalho de Deus, nós somos convidados. Nós temos a honra de trabalhar em nome de Jesus, na obra de Deus. E se você não fizer
outro vai assumir o seu lugar. Quem sai perdendo somos nós. Então temos que tomar cuidado com esses melindres, né, que atrapalham o nosso próprio desenvolvimento. Né? Se temos um prédio que vai construir e algum funcionário diz não volto mais aqui, não vou mais trabalhar, o dono da empresa, né, da obra vai pegar o outro e colocar no seu lugar. Você que vai perder. Então cuidado, né, com os melindres. E Ney fala sobre evitar ocasiões, no número 5, de destaque para fazer sobressair-se o trabalho da equipe, o meu trabalho. Se não tivesse o meu trabalho, né, vocês não iam conseguir fazer nada. Cuidado com esse destaque, né? O Pai Celestial nos ensina na humildade, dar o melhor de si, né, sem precisar de reconhecimento. O maior reconhecimento é você saber que o que você fez ajudou, você deu o seu melhor e isso contribuiu para todo mundo, né, naquele trabalho. O seu não é melhor do que qualquer um. O cara que é o CEO da empresa é tão importante como o cara que tira o lixo, né, daquela empresa. Evitar, número 6, críticas por tarefas não cumpridas. O outro não fez, você está com tempo? Vai lá e faz. Pronto, é pronto assim, é simples assim, tá? O 7, o Ney Pietro fala em esquecer experiências desagradáveis já passadas por outros. Emmanuel diz, através das mãos de Chico Xavier, uma coisa lindíssima. Ele diz assim: aos que tombam na estrada, basta o ferimento da queda. A justiça de Jesus, ela não agrava os problemas do devedor. Jesus era tudo doçura. A compaixão, ela sofre com o sofrimento do outro. A doçura, ela se recusa a produzir ou aumentar a dor do outro. Pense nisso. E no 8, o Ney Pietro nos traz saber ouvir críticas pessoais, sem irritação, tirando o melhor proveito para corrigir. Alguém está te analisando, está te auxiliando, está criticando para que você mude, para que você transforme, para que você melhore, né? Então, sem melindres, saber ouvir aquilo que está sendo, né, falado. E 9, ele diz sobre nunca, jamais falar em público de aspectos desagradáveis de pessoas ou até mesmo de instituições, mesmo que seja em defesa de ideais, dos ideais que nós abraçamos, né? A gente não pode apagar a luz do outro para a nossa pequena luz iluminar, né? A gente tem que deixar a luz de todo mundo iluminar. Ou seja, é tomar de amor e de caridade para com todos os irmãos. Isso é o companheirismo. E que a gente não impeça o mover de Deus através dos benfeitores espirituais que vem trazendo irmãos dos 4 cantos do planeta. Então, gente, vamos alargar o espaço da nossa habitação. Como a gente começou com Isaías, né? A tenda do nosso coração. Abraços fraternos.